Oi, pessoal. Então, finalmente, para a última palestra aqui do domingo, no Poliglotar 2023 Rio, temos Reginaldo, e ele vai falar sobre empreender, inovar, globalizar e poliglotar. Obrigado, Reginaldo. Boa tarde a todos. Quem estava naquela palestra do PNL, de vez em quando inventa umas palavras, né? Está aí, poliglotar foi uma invenção. Começamos inventando uma palavra. É, eu hoje, né, sou empreendedor, mentor, conselheiro, inovador, anjo investidor de startups, palestrante e faço parte como embaixador do Clube Bora Fazer, embaixador de empresas que investem em startups e também uma organização do Eurovale, que é o Vale Europeu de Santa Catarina. Isso tudo eu faço agora que eu estou aposentado. Esses dias eu estava contando na mão exatamente isso, né? Sim, mas antes eu trabalhava na minha empresa, fazia isso, aquilo, agora eu faço isso, mas isso, me deu uma mão cheia. Nas horas de folga, daí eu respiro. Passa para mim. Então, a ideia, quando a Sabrícia me convidou para fazer essa palestra, né, e comentou várias línguas, poliglota e coisa e tal, e eu disse assim, eu tenho uma experiência para contar. Eu, como empreendedor, né, eu empreendo há 35 anos, eu fiz tanto exportação de produto quanto importação. Então, eu vou contar um pouquinho dessa história, primeiro para a gente refletir aquilo que a gente precisa, né, de quais desafios a gente tem ao empreender, e principalmente quando a gente vai pensar em internacionalizar, quais são os desafios também. E depois eu vou refletir um pouco sobre toda a dificuldade que eu tive quando eu fui exportar. E não era só a língua, né? Então, quando eu comecei, pode passar aí, este ano, não, então, a primeira coisa, assim, é superar os medos, né? A gente, quando empreende, inova, a gente tem que superar os medos. Então, contando um pouco da minha história, eu sou de uma cidade pequena, em Santa Catarina, e aos 17 anos eu recebi uma proposta de uma multinacional para começar a trabalhar com tecnologia. Eu não pensei meio que, sim, bom. E assim, contra toda a família, né? Porque pensa, 42 anos atrás, você nascia para trabalhar na grande empresa que tem na tua cidade. E lá tinham 4 grandes empresas, tinha 4 grandes oportunidades. Por que eu ia sair de lá para trabalhar numa empresinha qualquer, só que era uma multinacional? E aí foi o meu primeiro desafio, né? Na minha época, a gente não aprendia línguas. Não era uma coisa natural. A gente não via filmes dublados, a gente, sabe? A gente não tinha acesso a um monte de coisas. E mesmo a formação da gente era para trabalhar na empresa ali do lado da frente, né? De casa, todo mundo sabe, todo mundo conhece. E eu entrei numa multinacional onde toda a comunicação era feita em inglês. Toda. Então, tomei a primeira porrada na testa. Né? Então, tive que aprender, tive que superar os desafios e indo atrás, aprender, correr, me virar, dar um jeito e conseguir estar no ar. Aos 22 anos, eu tive uma oferta de trabalho na Austrália. Eu não fui por medo. Por quê? 37 anos atrás, né? A Austrália não era ali. Hoje tudo é ali, né? A gente está falando de qualquer país, a gente vai com a maior facilidade no mundo. É... E na época não. Então não fui por medo. Talvez seja a única grande frustração na minha vida foi não ter aceito essa oportunidade. Talvez também eu não estaria aqui, a história teria mudado completamente, né? E a gente nunca sabe de nada disso. E aos 26 anos eu comecei a empreender. Eu saí da multinacional, eu tinha um comportamento muito intraempreendedor dentro e eles me ofereceram abrir uma agência de marketing deles aqui no Brasil. E eu comecei a empreender por minha conta, baseado com uma multinacional. Um outro grande desafio. Né? Então,
Tudo que aparece na vida da gente, eu acho que a primeira coisa, supere mesmo, vai. E talvez na criação dos meus filhos, isso já tenha, eu já tenha mudado isso. Meu filho já morou na Holanda, minha filha está nos Estados Unidos, e eu disse assim, vai o mais longe que puder, porque eu quero visitar você. E eles foram. Mas, aí comecei lá atrás a colocar alguns fatores sobre as línguas, né? Então, meu filho foi para jogar futebol, foi para a Suécia, para a Finlândia, recebeu o convite, eu disse, sim, você vai, se você tiver formado em inglês. Aí ele foi lá, correu atrás, fez intensivo daqui, intensivo dali. Minha filha tinha um convite para ir dançar na França. Disse assim, você tem que aprender inglês, pelo menos. E o francês depois você aprende na correria lá. Mas o inglês você tem que saber. Então, tudo aquilo que eu sofri, né, com línguas, eu queria colocar eles e preparar eles para estarem num mundo mais preparados. O inglês era a base, é a base de tudo, né? Pode passar. Aí comecei a empreender. Então eu sempre falo assim, planeja, conduza a sua vida. Apesar de você supere os medos, mas conduza a sua vida. Coloque algumas metas, coloque alguns objetivos, né? E aí eu comecei com uma fábrica de softwares, fazendo trabalhos com uma multinacional aqui no Brasil, ganhei uma carteira de clientes. Por que eu ganhei a carteira de clientes? Porque eu fui preparando a empresa. Eu tinha 10 funcionários e nenhum sabia falar inglês. Ensinei todos eles na minha empresa. A gente fez um curso inteiro e preparou os funcionários para isso. Quantas empresas preparam seus funcionários para isso? Na verdade, ela espera hoje que venha, né, com isso. E eu lá atrás eu já estava preparando todos eles. E não só na questão de preparar eles para a língua, mas sim preparar eles também para a conversação, para cumprimentar. Cada lugar tem a sua cultura e o seu hábito. E a gente tem que se preparar para isso. Afinal de contas, eu estou vendendo um serviço. Então, eu tenho que estar preparado, não o meu cliente que tem que estar preparado para ser atendido por mim. O que eu fiz? Passei a andar pelo mundo e ir em eventos internacionais. Porque isso me dava a conta de conhecer tudo, de conhecer as pessoas, de ver oportunidades, de pensar o que fazer. Então, todo ano eu ia para algum evento em algum lugar. Para a Alemanha, para a Itália, para isso. Pegava eventos que eram relacionados ao meu negócio e eu ia. Alguns eventos me decepcionei, mas todos me enriqueceram com a questão da cultura. Então, quando a gente pensa nisso, é um enriquecimento além da língua. Porque pode ser que até eu talvez não consiga falar, eu não falo italiano, mas eu vou lá e consigo me comunicar, consigo me virar, eu consigo respeitar as pessoas da forma que elas precisam ser respeitadas. Comecei a desenvolver um produto e comecei a iniciar parcerias internacionais. Eu tinha um produto feito aqui no Brasil e eu comecei vendendo na América Latina. Por quê? Era um negócio mais fácil. De novo, ensinei toda a empresa a se preparar no espanhol. E aí, até fiz um negócio muito diferente, né? Na própria criação da empresa, no próprio curso, eu disse assim, eu quero um professor que seja da Argentina, um professor que seja do México, um professor que seja do Peru. Por quê? Porque são pronúncias, às vezes, diferentes. Né? Às vezes, não, são pronúncias diferentes. E a gente precisa estar adaptado a isso. Eu ia atender cada lugar desses. Eu cheguei a exportar para mais de 10 países da América Latina e depois eu fui para os Estados Unidos. Também acabei exportando lá. E aí, por coincidência, 5 anos depois, eu fui comprado por uma empresa americana. Por que eles viram valor? Porque eu tinha uma empresa preparada. Não era só o produto. Eram as pessoas, eram os processos, era tudo que acontecia ali, eu estava preparado para exportar. E isso é muito interessante, porque hoje, e eu hoje estou muito nesse mundo de startups, eu vejo muita gente falando várias línguas, mas não estão preparados para exportar. Eles não sabem como fazer, não sabem por onde começar, não sabem como atender, não sabem nada. Mas falam línguas.
porque essa juventude já nasceu quase falando língua. Né? Pode passar aí. Aí fiz o quê? Esteja aberto a oportunidades. Ouça. Vendi minha empresa, fiquei 4 meses não fazendo nada. Fui de novo a eventos de tecnologia e eu fui ao Uruguai, tinha um evento de tecnologia que acontece lá todo ano, que reúne 4.000, 5.000 pessoas do mundo inteiro. E eu fui lá me despedir do pessoal. Disse, agora eu não quero mais trabalhar com software, não quero mais trabalhar com tecnologia, não quero mais isso, vou mudar. Aí cheguei lá, o dono disse assim, não, você é o senhor do conhecimento aí, sobre tudo que nós fazemos aqui, por que você não é o nosso distribuidor no Brasil? Sim, primeiro porque eu não gosto de conhecimento ainda. Disse assim, vamos fazer uma coisa, daqui a 30 dias eu volto. Eu vou falar para você o modelo de negócio que eu acho bom, que eu gostaria de ser atendido por esse modelo de negócio. E depois eu te conto todo o restante que eu não gostei do teu atendimento. Que já existiam 3 distribuidores no Brasil. Existia um no Rio Grande do Sul, existia em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Voltei 30 dias depois, voltei com um plano de negócio. Eu disse assim, Reginaldo, você está louco? Você está louco. Isso aqui não vai funcionar nunca. Me dá a chance. Me dá a chance. Me dá um estado que eu possa fazer esse negócio. E depois, se não funcionar, em 6 meses, se me tira da distribuição. Pode fazer isso. E aí, eu comecei a notar que a gente tinha uma dificuldade do contrário. Como a gente vai exportar, quando a gente vai importar, eles também não conhecem direito do Brasil. E se nós não falarmos, né, eles vão continuar não conhecendo. E tinha várias coisas que aconteciam e que não davam certo, por isso da mudança no modelo de negócio. Daí, o que aconteceu? O cara falou assim, você tem um estado do Paraná. Antes eu vi uma bandeira de Londrina, e não sei se tem alguém aqui do Paraná, mas comecei com você. Eu vivi em Curitiba nessa época, e eu fui distribuidora lá, e a gente dobrou 100% daquilo que já tinha no estado, e aí a gente começou a ver que o meu modelo de negócio, que era um modelo de negócio inovador, estava sendo representado no Brasil inteiro. Tinha cara de São Paulo que queria ser atendido por mim, tinha cara no Rio que queria. E aí eu entendi que o meu modelo de negócio estava certo e eles entenderam também. Ganhei o Sul inteiro, está aqui o Sul. Aí eles iam destituir o distribuidor lá, eu falei assim, não, o cara tem uma senhora bagagem, só que está trabalhando errado. Peguei ele como sócio de uma parte da empresa, e a gente acabou ganhando o Sul, depois acabamos, depois de uns anos, ganhando o Brasil inteiro. Mas eu fui iniciando essa trajetória de importar um produto, de entender o produto, de ver como ele funciona e de explicar para eles como é que funciona o Brasil. É o mesmo problema, tanto quando a gente vai quanto a gente volta. E aí, o que aconteceu? O Brasil se tornou uma referência e esse modelo de negócio hoje está no mundo inteiro. O mesmo modelo que foi implantado no Brasil está no mundo inteiro. E aí, em 2020, eu vendi essa empresa também. Vendi para o mercado nacional, depois de 14 anos. Só que, nesta trajetória, eu já tinha 5 produtos que eu importava. Importava esse do Uruguai, importava um dos Estados Unidos, importava um da França, importava um da Bélgica. Quais eram os produtos? De tecnologia, de desenvolvimento de software. Era uma ferramenta para desenvolvimento de software baseada em inteligência artificial, por isso até que antes lá na sala eu comentei sobre inteligência artificial, porque eu já venho usando isso há muito tempo, né? E todos eles eram relacionados ao desenvolvimento de software. Só que como eu descobri os produtos? Indo às feiras, conhecendo, vendo o que tem. E aí consegui montar, na verdade, aqui no Brasil, um rol de ferramentas que se complementavam. E isso passou também a ser um modelo quase que mundial. E por isso que eu acabei vendendo minha empresa depois de 14 anos, porque a gente tinha um modelo de negócio muito consolidado
E aqui no Brasil nós éramos o primeiro, segundo ou terceiro lugar no mundo em vendas. A gente perdia ora para o Japão, ora para o México. O México porque vendia para o governo e o Japão porque vendia um valor extraordinário. Até tem uma história legal. Um dia eu fui ganhar um prêmio, o maior número de licenças vendidas no mundo para minha empresa. E chamaram o japonês também, melhor resultado financeiro. Ele pegou aquele certificado e disse assim: não, esse certificado é teu, e eu tenho ele em casa até hoje. Porque se a gente tivesse a mesma taxa de valor, você teria ganho. Eu vendi nem 40% que você vendeu. E ele me deu, tá, esse prêmio. E aí depois eu descobri que ele era neto de samurai e entendi por que ele fez tudo aquilo, né? Ele era neto de samurai, ele era um cara super, assim, honrado e coisa e tal, com honra. E ele me entregou o prêmio e subiu, ele pediu para subir no palco, ele pegou todo o protocolo. Ele pediu para eu subir no palco, ele me entregou e disse que eu mereci o prêmio. Então, isso aqui também, esteja aberto a oportunidades. Vamos lá, próximo. E agora, né, quando eu me aposentei, comprei um sítio e disse assim, não quero mais saber de tecnologia, não quero mais saber de língua só para viajar. E não quero mais saber de nada disso. Aí o que acontece? Comecei a olhar startups, tem um sítio de 60 mil metros quadrados, que eu planto só coisas diferentes, e hoje tem um pessoal que às vezes vai viajar por aí, traz umas sementes, eu planto no sítio, tem umas coisas bem diferentes, tomate preto, tomate que dá em árvore, milho de pipoca preto, coisas que as pessoas me dão e eu tenho e gosto do diferente de aprender também como funciona isso. Mas, 4 meses depois, acabou minha aposentadoria e eu fui ser investidor de startups. E aí, o que eu vejo nesse mercado? Né? Esse mercado de startups é um mercado em ebulição. Tudo virou startup, tudo. E tem muita coisa boa, mas aonde está o preparo dessas pessoas? Nenhuma. Nem para importar, nem para exportar, e muitas vezes nem para empreender. São pessoas que estão lá com uma gana de fazer as coisas, mas infelizmente não sabem como fazer. Então, investi em 3 startups e ano que vem a gente está internacionalizando a primeira. E a gente já fez um estudo, Estônia, Israel e Espanha. Cada um deles tem um motivo e a gente ainda não decidiu por onde começar. Muito provavelmente, talvez seja a Estônia, por toda uma condição que ela nos dá, né? E eu tenho, inclusive, o e-card deles, o registro, eu sou um cidadão estoniano agora. Vem em casa, né? Você tira pela internet e vem todo o teu registro. E eu posso abrir empresa lá, eu posso fazer o que eu quiser. E muito provavelmente, apesar de Israel ser um negócio com tecnologia, né? E a Espanha dá oportunidade de dinheiro. A Espanha dá 65 mil euros na prefeitura de Málaga, se eu for colocar a empresa lá. 65 mil euros não vai ter. Mas a condição da Estônia é quase superada. Então, a gente está realmente, no final do ano, estudando quais dessas 3 a gente vai começar. E vamos lá. Então, vou começar de novo a minha história a exportar alguma coisa. Pode passar. E isso aqui tudo eu faço trocando. As outras coisas, as outras atribuições, né, que vocês viram aí, eu faço hoje trocando muita informação com o mercado e gosto disso. Eu tenho um desafio pessoal ano que vem, que é levar o Dia Mundial da Criatividade para a minha cidade. E esse ano tiveram 50 cidades no Brasil, são todas cidades grandes. Eu estou levando uma cidade pequena, que é onde eu escolhi morar. E consegui, conversei com o pessoal da Organização Mundial e trouxe para a minha cidade, Timbó, Santa Catarina. E hoje eu estou morando lá. Na verdade, eu estou há 8 meses, né, morando lá. Foi uma escolha, porque eu comprei um sítio num lugar próximo de umas cachoeiras, e daí, disse assim, para não ficar muito longe do sítio, eu vou morar melhor que mais. Então, acabo fazendo tudo isso aqui. Então, hoje eu estou compartilhando conhecimento, né? Então, essa aqui é um pouco da história do Reginaldo e tudo que eu me relacionei de alguma forma
com internacionalização. Pode passar aí o próximo. E aí, quando eu contei a história toda, né? Mas quando eu fui globalizar, né? Quando eu fui pegar minha empresa e globalizar, a língua, claro que é um fator importante, né? Claro que é um fator importante. Mas passa adiante aí. Na verdade, você tem algumas reflexões estratégicas, né? Por quê? Por que eu vou escolher um país? Pela língua, pela afinidade, pela minha descendência, por que eu vou escolher um país? Então, hoje, quando eu vejo muito, e não vou nem falar só de startups, falo de empresas também, porque hoje eu estou mentorando várias empresas, quer exportar. Por que você quer exportar? Hoje a gente também tem um Brasil grande aqui, né? E se a gente só treinasse dentro do Brasil, a gente poderia quase fazer uma globalização. Porque cada estado tem a sua situação, cada estado tem os seus costumes, cada estado tem a sua nomenclatura dessas coisas. Se a gente pensar, a gente tem um mini teste dentro do Brasil. Né? Mas por quê? Então, tentar definir com a empresa por que ela quer fazer isso. E como ela quer se instalar no país, ela quer levar funcionários para lá, ou ela quer buscar parceiros locais que ajudem ela a vender. Então, ela também entendeu o que ela quer fazer. Então, as empresas não estão preparadas para isso. Né? Pode passar. E aí, mercado, né? A porta de entrada, às vezes, essas situações, eu tenho aí 3 portas de entrada, Israel, Estônia, e a gente tem que olhar bem para que serve. Descendência e facilitadores, que é, por exemplo, que nem Málaga. Málaga me disse assim, você tem 65 mil euros. Então, entender isso e buscar essas portas no mundo. Então, hoje, eu estou olhando muito para essas portas. Que portas tem no mundo que produtos nacionais possam ser exportados? Pode passar. Aí vem localização. As pessoas não entendem moedas. É claro que quando a gente fala aqui no Brasil que eu vou ganhar em dólar ou em euro, todo mundo se acende, né? Porque é muito bom isso. Só que a gente gasta em dólar e em euro também. Toda essa preparação também tem gasto. Quando a gente fala o contrário, é que é mais difícil. Quando a gente vai importar um produto, você diz assim, não, você que ganha em euro, agora você vai ganhar em reais. Que? E não pode ter a conversão no dia, não, porque aqui são propostas, você trabalhar com o governo, isso vai... Ninguém entende as nossas moedas. Ninguém, aliás, ninguém quer receber muito real. Essa é a grande verdade. Então, eu estou fazendo hoje os trabalhos tanto de exportação quanto de importação, e eu vejo que esse aqui é o maior dificultador, moeda, principalmente de importação. Pô, mas o real não valoriza. Vocês já tiveram quantas moedas? O que acontece? Poxa, eu não posso agora botar um preço para você em dólar, deixar 90 dias fixo em real, porque isso varia. Então, são coisas que a gente também tem que explicar, né? Legislação. Não, volta ali. Legislação é outro problema. Explicar legislação, explicar impostos é um caos. Às vezes a gente não tem palavras para dizer qual é o caos, mas tem. Regionalização. Pensa aqui no Brasil. A venda não é igual a São Paulo, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, na Paraíba. Tudo isso são adaptações. Tem que aprender também como funciona. Ele está importando. E quando ele está saindo do Brasil, nada é muito diferente. Logística. Como é que eu vou entregar? Como é que funciona? Qual é o prazo que eu tenho? Como funciona? Então, aqui tem um campo aberto que eu acho que é um grande negócio hoje. É como auxiliar as empresas a se tornarem mundiais e como importar produtos. Pode passar agora. Aí vem pessoas, idioma.
eu tenho que preparar. Quando eu comecei a exportar, eu comecei a preparar minha equipe para falar de igual para igual com qualquer um em inglês ou espanhol. Justamente para entender terminologia, para entender gíria, para entender um monte de coisas que a gente, às vezes, no hábito de aprender o idioma, você só aprende o beabá, né? As gírias locais, as terminologias, a gente esquece. Então, era um cuidado que eu sempre tinha dentro de cada visão dela. Crença e crendices, né? Também a gente tem que cuidar, porque muitas vezes nossos produtos são preparados de um jeito que chegam lá e tem alguma coisa que possa afetar. Diversidade. Diversidade nós já estamos penando aqui no Brasil, né? Esse é o assunto da pauta de todo o negócio. Como atender a diversidade que o Brasil tem. Pode passar. E aí, para mim, esse é o ponto-chave. Né? Quando ele vai pegar o produto, a gente tem que ser um grande camaleão. A gente tem que se adaptar ao lugar. E aí vem fatores geográficos, fatores culturais, fatores tecnológicos. Por isso que eu falo até que aqui no Brasil, na verdade, a gente tem um teste piloto tranquilo, né? Porque se eu pegar São Paulo em relação a Timbó, meu Deus, a diferença tecnológica é enorme. A diferença cultural é outra. E a gente iria levar isso como lição de casa, né? E fazer também. Então, essa foi a maior preocupação que eu tive quando eu fui exportar o produto. E a mesma coisa quando eu fui importar. Adaptar ela para que o cliente pudesse utilizar. Pode passar. Relações de negócio, né? Formas de cumprimentar, formas de apresentar, formas de negociar, individualidade, coletividade, entender o significado de cada país, homem e mulher, né? Por quê? Porque tudo isso tem um cuidado enorme. Eu, a primeira vez que eu fui entregar um cartão para um japonês, entreguei tudo errado, né? Peguei, pega aí, Paraíba, né? Pega aí. Em nada, eles vêm, né? O cartão vem, você vira ele de frente para que a pessoa possa ler. Tem todo um gestual para entregar um cartão de visita. E a gente esquece disso. A gente esquece. Pode passar. E agora eu entro um pouquinho, a gente falou do globalizar, todas as dificuldades, todos os cuidados que tem que tomar, né? E eu brinquei com a palavra poliglota, né? Que é o poliglotar. Eu acho que vocês, como eu vejo, né? Eu escutei algumas palestras hoje e algumas pela internet. E eu vejo que essa parte do poliglotar, a gente está muito acentuado em línguas. E eu não sei se a língua realmente é grande dificuldade. Vocês viram todo um contexto que eu apresentei, né? Fora isso, está entrando a inteligência artificial. Foi muito legal quando eu cheguei naquele bate-papo, porque é um negócio distante e, ao mesmo tempo, muito próximo. Quem trabalha aqui no mercado, todo mundo trabalha com tradução? Não. Daqui? Não. Trabalha com o quê? Ensino, outras coisas. Mas relacionado aos idiomas. Alguns só gostam de estudar e trabalham com outras coisas. E alguns trabalham com idiomas. Então, eu criei o verbo poliglotar, que eu acho que é uma grande oportunidade que tem no mercado. Isso eu falo porque eu estou dentro desse meio de startups. Que é ajudar as empresas a exportarem e importarem produtos. Não sei como vocês veem isso, até se alguém tiver uma opinião, eu queria escutar. Por quê? Porque, assim, eu já tive essa experiência e já pude trabalhar com isso, né? E agora, o que aparece de situações na minha mão para ajudar empresas nisso? Ajudar a pensar a exportação e a importação de produtos. E eu queria ver vocês, como poliglotas, se vocês estão pensando nisso, nessa oportunidade de negócio. Vocês pensam nisso? Uma pessoa disse sim, duas pessoas disseram sim.
Pode passar aqui. A pergunta uma das perguntas que eu queria deixar aqui, você está confortável com o seu futuro? Vocês estão lá na piscina, no marcinho, tranquilo, de boa, ou está vindo um tsunami aí que vai arrastar vocês? Ah, vocês estão no lado tranquilo, vocês não estão vendo ainda a onda. Mas ela está vindo, ela está longe. Então, esse é o grande negócio, né, na verdade. Opa, quero ir para Uma coisa que eu venho percebendo sobre os nômades digitais são pessoas que vão morar fora. Mas eles estão se exportando, né? Eles estão indo para fora, mas às vezes continuam prestando serviço para brasileiros, só vão morar fora. Mas não faz essa troca com as pessoas em outros lugares do mundo. Na verdade, elas vão para fora somente, mas continuam trabalhando para o Brasil, ou fotógrafos, ou às vezes artistas gráficos, que trabalham para brasileiros que vão visitar o país, fazer alguma coisa. É engraçado isso, porque eu penso, é uma forma de você sair, de você entrar em contato lá fora, mas ao mesmo tempo, talvez por todas essas barreiras aí, nem todo mundo está preparado ou quer se preparar, prefere pegar um caminho mais fácil. Vai lá, faz um trabalho de fotógrafo, já sabe. De repente, quem sabe, uma oportunidade, como a gente teve no palestrante aqui, que veio visitar o Brasil e chamaram para dar aula, né? Vamos ver que você fala inglês, né? Então, acho que, por enquanto, as barreiras estão sendo quebradas assim, de pouquinho em pouquinho. Porque é muita complexidade, né? Você lidar com cultura diferente, moeda diferente, né? Mas a gente lida quase todo dia com isso. A gente lida todo dia. Por exemplo, eu tenho muitos amigos, eu trabalho com tecnologia há 42 anos, né? E eu tenho muitos amigos hoje que são desenvolvedores de software, e eles estão no Brasil, na cidade do interior, trabalhando para a Bélgica, trabalhando nos Estados Unidos, e ganhando em dólar, euro, coisa e tal. Então, muitos sossegados e tranquilos. Mas não estão vendo também que, quando terminar essas demandas, eles não têm o que fazer. E eu tenho outros amigos que se transferiram para o país que eles estão prestando trabalho, para entender como funciona o mercado, para ver como funciona. E eu acho assim, a gente realmente se acomoda, muitas vezes. Né? Onde é mais fácil? Toda aquela história que eu contei para vocês, nada é fácil. Tudo eu bati a cabeça. E muito. Por quê? Porque não tem um manual, né? Hoje está muito mais fácil ajudar a startup. Por quê? Porque eu já passei por isso. É igual? Não, não é igual. Isso é uma outra coisa que eu sempre falo. Na verdade, a minha experiência do passado, eu tenho que reciclar ela. As coisas mudaram. Os mercados mudaram, os costumes mudaram. A tecnologia avançou. Tem muita coisa que já aconteceu que eu não posso usar a minha experiência lá do cara e assim, não, faça desse jeito. Não, eu tenho que, inclusive, reciclar a minha experiência. Porque tudo isso vai mudando no mercado. Então, hoje eu vejo esse movimento que você falou, é verdade. Ninguém vai de corpo e alma. Vai no máximo pela telinha do computador. Né? Porque está cômodo. Ela tem que falar um inglês mais ou menos, só para me virar tecnicamente, trabalho com tecnologia, ganho em dólar, o euro, e está cômodo. Mas são poucos que realmente vão lá dar a cara para bater. Porque é difícil morar num outro lugar. Agora, eu tive uma experiência com meu filho. Meu filho foi para a Holanda ali, fazia logística aqui no Brasil. E ele foi para a Holanda porque na Holanda tem um porto seco entre a Alemanha, Bélgica e a Holanda. Um porto seco. E ele foi para lá. E ele foi numa universidade de Maastricht, onde eles estudam logística e o trabalho deles, ele disse assim, pai, eu não imaginava que num trabalho de logística, onde eles misturam países, tivesse tanta riqueza de detalhe. Por quê?
tem os lugares que pensam em terremoto, tem os lugares que pensam em uma pilha de coisas que ele aqui no Brasil não tem. Então, essa diversidade de conhecimento, a gente só adquire lá onde? Na estrada. Não tem manual de instrução. Essas vivências, a gente só... Eu, quando eu mudei da minha cidade no interior para vir morar em São Paulo, meu Deus do céu, eu estava com a mesma língua. Comodamente, eu não tinha celular ainda, né? Também, na época, era tudo orelhão, né? E a minha mãe tinha o telefone, mas eu ia no orelhão para falar com ela. Tudo isso mudou. Meu filho, quando foi para a Holanda, ele falava já no Skype, moderno, né? Agora ele fala pelo WhatsApp, qualquer instante. Vem cá, né? E é assim, tudo isso mudou. Tudo isso facilitou a vida da gente. Aonde está a nossa vivência? Aonde vocês podem ajudar as empresas? Pense nesse tsunami que está vindo aqui, de alguma forma, vai para a próxima. O que vocês irão fazer a partir de agora para apoiar empresas a poliglotar pelo mundo? Cada vez que vocês escutarem poliglotar agora, lembrem que é um verbo novo, onde não é mais só a língua, a entender todo o contexto da cultura, da legislação. E se uma pessoa só não consegue fazer tudo isso, se juntem, faz isso aqui, você se especializa ali e se juntem para fazer isso. Isso é uma necessidade que está surgindo no mercado. As startups, a primeira coisa quando nasce uma startup, ela pensa assim, quer internacionalizar. Lá atrás, na minha época, ninguém falava isso. Por quê? O Brasil era Brasil, isso aqui era uma enormidade. Hoje, o mundo é pequeno. Hoje, o mundo é pequeno. Então, eu vou encerrar minha palestra deixando essa frase para vocês e lembrem sempre do poliglotar. Isso é um verbo infinitivo normal do regional. Uma pergunta? Boa tarde. A pergunta é a seguinte: você visualiza esse gigante desigualdade entre as camadas da população como uma possibilidade de levar, através da educação, o puro gratuito? Eu acho que a educação nossa, a gente tem que trabalhar ela e a gente tem que levar isso sim. Por exemplo, eu faço um trabalho hoje, isso aqui é o meu divertimento, onde eu vou levar empreendedorismo e inovação para dentro de escolas públicas quando eles estão entrando no mercado de trabalho. É um trabalho de 6 meses que tem várias tarefas. E chega no final da tarefa lá, o cara pegou um problema, trabalhou, validou, buscou informação de mercado, buscou criar uma solução e foi lá e disse assim, a minha solução vai ser assim, assim, assado. A gente se surpreende com a inteligência e a visibilidade que essas crianças têm. Elas não têm oportunidade. Tá? Porque, assim, é muito interessante, porque esse trabalho a gente chamou de guru para guri. Ou uma pessoa mais velha, né? Por exemplo, com cabelo branco, que foi lá ensinar meninos e meninas a falar em público. Não é só a ensinar o empreendedorismo, porque no final nós levamos eles no teatro. Eu falei com o Centro de Inovação, a gente levou eles no teatro para apresentarem e a gente lançou 4 desafios, que era bom envelhecer. Já explico o motivo. Só que envelhecer com S de ser velho com qualidade. E era tomar remédio. O controle de tomar remédio, né? Porque meu pai é uma catástrofe, né? Ele pega os remédios meio-dia, toma 8 da noite, toma de manhã, e assim vai, né? Mobilidade urbana, uso de tecnologia, porque eu, por exemplo, tive que ensinar meu pai
a me responder pelo WhatsApp, fazer chamada de vídeo. E hoje ele faz isso com uma naturalidade, inclusive às vezes ele enche o saco. Porque agora ele aprendeu e está bicho solto, né? E a gente fez com que eles trabalhassem isso e fossem entrevistar a família, amigos, conhecidos, pessoas da escola, e trouxessem soluções que eles viam. E aí a gente fez o quê? Fez uns jurados, o mais novo tinha 65 anos, o mais velho tinha 89. E sabe o que a gente conseguiu? Uma integração de conhecimentos, onde os mais novos foram lá e aprenderam como era difícil ser velho, né? Quais dificuldades que eles passavam. E os mais velhos também se colocaram nos meninos, porque, assim, mas que legal vocês terem essas preocupações com a gente. Só que no decorrer disso, eu fui vendo uma outra coisa que a gente não ensina. Por exemplo, primeira pergunta que veio para mim nesse projeto. Reginaldo, como é morar sozinho? Como é com uma cidade grande? Com quem que eles vão falar? Com os pais? Que nunca saíram da cidade? E eu tive que falar respostas que não são tão racionais, mas são mais emocionais. Eu falei para eles assim, sabe qual foi a maior dificuldade que eu tive quando eu fui morar sozinho? Eu senti o cheiro do arroz da minha mãe que ela fazia com alho e cebola. Isso era uma coisa que eu não conseguia conquistar, porque ela fazia. Agora, a cama, arrumar a casa, sabe? Fazer todas as outras coisas, a gente aprende. Então, essas dificuldades, e eu brinquei muito com esse supere o medo, né? A gente tem que superar o medo das coisas, realmente. Então, é muito interessante porque o que vem de perguntas deles, e a gente pode se colocar no lugar, né, deles, às vezes. Por que a gente não faz determinadas coisas? Porque nós também temos medo. A gente também tem receios. A gente tem medo de errar. Eu entrei nesse mundo de startups aos 55 anos. Eu estou com uma empresa que eu investi, que os meninos são de 18, 19 e 21. E a gente tem que aprender a como também lidar com isso, né? Porque eles também, eles têm uma inteligência e um ímpeto que talvez a gente não tenha. A gente gosta de ser mais pé no chão, né? Então a gente tem que aprender também como você larga a corda, como você puxa a corda e como você aprende com eles. É a troca, né? E às vezes a gente fica com medo dessas trocas. Por quê? Porque essas trocas também trazem mudança para a gente. Então, esse trabalho, assim, dos meninos, eu acho que o poliglotismo poderia ser amplamente feito alguma coisa nesse sentido. Por quê? Cada vez mais nós estamos num mundo globalizado. Globalizado. E a gente não consegue sem aprender línguas. E o que se aprende hoje, infelizmente, é bem banal. Eu sei que eu saí de uma escola pública falando inglês enferrujado e fui trabalhar numa multinacional e que eu não sabia nada. Eu ia dizer um palavrão. Nada. Não sabia absolutamente nada. Aprender. E é isso que está acontecendo hoje em dia ainda. Então, essa minha ação, esse foi um projeto piloto que eu fiz agora em junho, e a gente já está replicando em uma outra cidade que aceitou, e a gente está conseguindo replicar isso em algumas cidades, levando empreendedorismo e inovação para todo mundo, mas principalmente levando conhecimento, né? Essa questão de apresentar, eu lembro que uma menina chegou para mim e disse assim, Ginaldo, eu não sei lá na Feira do Palco. Eu falei para ela assim, sabe qual é o meu segredo? Quando eu tinha medo de ir lá para frente, eu ia lá no palco, espiava todo mundo, dava uma olhada qual era a distância do fundo. Essa localização me ajudava. E essa menina, eu tenho a foto dela aqui, eu não tenho, mas ela entrou nervosa, nervosa no dia da apresentação. Quando ela saiu, eu saí rindo, ela ganhou o primeiro lugar, foi a melhor apresentação que teve. Então, são coisas que a gente vê assim, uma evolução. E isso a gente pode ver com todos nós. Respondi? Eu ainda gostaria de entender como o mercado conseguiria aproximar a distância de pessoas que rejeitam
para estar no mercado global? Eu acho que o trabalho feito com jovens, né, vai... Porque, assim, onde estão os medos hoje? O medo está muito mais no pai e na mãe do que na própria criança. Porque ela hoje escuta música em inglês, ela vê filmes, ela muitas vezes, né, ela aprende do jeito normal, mas ela não tem um formalismo para aprender. Eu acho que a criança não tem medo. Eu não vi medo em nenhum deles sobre o aprender. Eu acho que eles estão muito abertos a aprender, muito mais do que era a minha geração. Minha geração era mais fechada, porque a gente era trancado, né? Meu Deus, eu vejo assim, lá no passado eu era um rapaz travado em um monte de coisas. Depois que eu me joguei para São Paulo, é que eu fui, assim, bem, agora eu estou aqui, com a água aqui, né? Eu tenho que tentar sobreviver. Eu recebi aqui Daqui eu... Muito obrigada. Eu não sei se eu entendi bem que você finalizou falando sobre poliglota. E o que eu tinha entendido é que você tinha exportado um modelo de negócio que conseguiu implantar com sucesso no Brasil e depois internacionalizar. Então, quando você fala dessa exportação, da poliglotarização, Gostei disso. você teria querendo alguma coisa mais específica que eu perdi ou você está falando de um modo generalizado? Eu estou falando de modo geral, porque na verdade isso também não tem receita de bolo. Quando eu estou falando cada empresa a gente tem que criar uma receita de bolo, né? Claro que existe uma receita de bolo. O que eu tenho que aprender se eu vou exportar hoje? Eu tenho que me preparar no idioma, eu tenho que me preparar com a legislação, eu tenho que me preparar com a localização. Não o modelo de venda, o modelo de preparação da empresa. Antes dela vender, porque ela só vai conseguir vender se ela estiver preparada. É a mesma coisa que eu pensar um produto novo, eu só vou conseguir vender ele quando ele estiver pronto. Antes disso, eu estou na fase de preparação. E eu acho que as empresas hoje precisam dessa fase de preparação. Elas não estão aptas a ir no mercado internacional, seja onde quer que seja. Por exemplo, eu vi empresas de Portugal, que teoricamente é o nosso caminho mais curto, né? Mas não é. Também tem diferenças, também tem coisas que a gente tem que aprender. Então, essa fase de preparação. Poliglotar, para mim, é um pouco mais do que ser só um poliglota. É ter um entendimento do mercado e da cultura para onde eu quero ir. Além da língua, o entendimento do mercado e da cultura. Você está propondo uma preparação, né, que as pessoas sejam em marketing, uma preparação para servirem de instrumento para essa internacionalização. Isso. Se a gente pensar, hoje vocês são preparadoras, um monte de gente em línguas, né? Mas sempre é pessoa física, né? É o Reginaldo, é o Juliano, Fabrícia. A minha proposta é que vocês preparem as empresas para exportar, ou as empresas para importar. E aí nós estamos falando de CNPJ. Né? Eu acho que, né, que você pode começar, poder seria o maior estágio dessa startup. Exatamente. Eu hoje já estou fazendo isso, mas eu tenho certeza que vocês reunidos aqui, até porque vocês têm vários idiomas, várias culturas, e cada um conhece isso, vocês poderiam fortalecer muito esse mercado, não só no idioma. Então, por isso que eu poliglotar. Eu acho que é exatamente isso, é o avanço da língua para conhecimento do mercado, para conhecimento da cultura. Seria fantástico, que seria um produto tipicamente brasileiro que você está concebendo, né? E algo que a inteligência artificial não vai matar. A simples tradução, a inteligência artificial vai cada vez avançando mais, e ela vai uma hora se equilibrando. Agora, a inteligência de negócio, isso ela não vai ter.
Isso. Então, só aqui eu deixei meus contatos, quem quiser, eu tenho aí meu Instagram, tem um podcast que eu tenho também sobre empreendedorismo e inovação, fiquem à vontade. Tá? Juliana, você está bem na frente. Juliana, não esconda. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Se vocês caírem daqui hoje com essa dúvida que eu deixei para pensar, eu fico muito feliz. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado, Reginaldo. Então, a proposta é que a gente leve o poliglotismo para os negócios e consiga importar e exportar o Isso. que a gente quiser. Exatamente. Tá, ok, obrigado. Então, foi a última palestra do evento e obrigado, pessoal.